Olá para todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas e vamos a mais um estudo bíblico. Como o diabo ataca as crianças? Ser atacado pelo diabo nem sempre significa que a pessoa seja endemoniada. Existe influência maligna, onde algumas destas pessoas, embora não sejam endemoniadas, mas o diabo a induz a pecar, seja por influência direta ou por intermédio de outras pessoas. Qualquer pessoa que cometa pecado é influenciado pelo diabo, porque o diabo é o pai do pecado. Por exemplo, quando a pessoa acessa site pornográfico, está influenciado pelo diabo, pois é ele que usa aqueles atores naqueles filmes. Da mesma forma, novelas, filmes imorais, programas imorais da TV, da internet, músicas mundanas, como funk, sertaneja moderno, que eles falam universitário, que falam de adultério, de traição, de fornicação, de sensualidade, são demônios que estão por trás de todas essas coisas e outras coisas também que não foi citado. Estas pessoas, como atores, cantores, dono de emissoras que transmitem essas coisas, são instrumentos de Satanás para que, por intermédio deles, levem as pessoas a pecarem. Todas essas pessoas serão condenadas da mesma forma que aqueles que apreciam o seu trabalho também. Romanos 1, verso 32, diz que são dignos de morte os que fazem e os que consentem aos que as fazem. Antes, cita vários tipos de pecado. Paulo quis dizer que serão condenados aqueles que fazem certos tipos de pecados e aqueles que apreciam. Consentir pode ser apoiar, apreciar, se divertir. Quem se diverte vendo outras pessoas pecarem terá a mesma condenação, mesmo que não faça pessoalmente. E quais as estratégias que o diabo usa para levar crianças ao pecado? Embora a criança seja inocente, até que alcance maturidade. Mas os pais devem advertir seus filhos a não ver programas imorais, como ele também não deve ver. Agora a criança é inocente, mas quando deixar de ser criança, já estará influenciada por certos tipos de coisas. Coisas que tem na TV, na internet, por exemplo. Ela já estará influenciada. A criança deve ser instruída acerca dessas coisas. Provérbios 22, verso 6 diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ensinar o caminho correto para que cresça nele e não se desvie, para que aprenda aquilo que os pais ensinaram e quando ele envelhecer, que esteja seguindo esse caminho. Um exemplo de um pai que não soube instruir seus filhos foi o rei Davi. Davi foi o melhor rei de Israel, mas como pai, ele deixou a desejar. Ele não corrigia seus filhos como deveria ser. Vemos o exemplo de seu filho Adonias. Vamos ler 1 Reis 1, verso 6, se referindo a Adonias. Lá diz assim: e nunca seu pai o tinha contrariado. Seu pai quem era? Davi. Ou seja, Davi nunca contrariou Adonias. E diz mais, dizendo: por que fizeste assim? Ou seja, Davi nunca contrariou Adonias e sobrou as consequências. O pai de Adonias, que nunca havia o contrariado, nada mais era que Davi. Como pai,
ele deixou a desejar. Amar não é deixar o filho fazer o que ele quer, né? Quem ama corrige, quem ama instrui. Os pais têm a responsabilidade de instruir seus filhos à formação cristã e dar o exemplo de conduta cristã também. Veja um dos propósitos de Deus em enviar João Batista no mesmo poder de Elias. Era fazer com que os pais e filhos se amassem. Lucas 1, verso 17. Se referindo a João Batista. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias. Agora veja, para converter o coração dos pais aos filhos. A parte que diz dos pais aos filhos se refere a não amar seus filhos suficiente para ensinar os mandamentos de Deus. O amor aos filhos requer correção, como Davi não fez. Davi amava, mas não corrigiu, deixava fazer o que queria. Davi via ele errar, mas não corrigia, porque nunca disse por que fez isto. Então Davi fazia vista grossa ao erro de Adonias. Então o amor aos filhos requer correção e também instruí-los nos caminhos de Deus. Outro mau exemplo é o do sacerdote Eli, que não corrigia seus filhos e sofreu juízo de Deus. 1 Samuel 2, verso 29 diz, lá diz que Eli honrava mais a seus filhos do que a Deus. Sobrou as consequências. A criança não tem maturidade para entender que determinada coisa seja maligna, seja algo feito pelo diabo. Cabe aos pais monitorarem o que seus filhos veem na TV, na internet, no videogame. O plano do diabo é fazer com que a criança já cresça em atos pecaminosos, para que já deixe de ser criança já cometendo atos pecaminosos. O meu sobrinho, há cerca de uns 7, 8 anos atrás, ele trazia o seu videogame aqui em casa para jogar. E tem o jogo GTA. Eu ouvia dizer, mas não sei como era. E ele jogando no quarto, e eu sentado assistindo, quando de repente teve pornografia, é isso mesmo, pornografia no jogo. Se você pesquisar no Google, você vai achar. Veja as imagens ali no Google Imagens, pornografia no jogo, cena de sexo no jogo. Pense bem, veja a estratégia do diabo. Levar as crianças a ver esse tipo de conteúdo desde pequenas, sem mesmo saber o que elas estão fazendo. Pense bem, imagine os pais que não monitoram seus filhos. Quando o filho quer jogar certas coisas, os pais, o pai ou a mãe, devem ver o conteúdo desse jogo. Seja jogos de computador, jogos de videogame, tem que ver o conteúdo para ver o que é aquilo. Da mesma forma, filmes. Eu já andei espionando o Netflix há um certo tempo atrás, e eu vi lá filmes para adolescentes, para jovens, para induzir jovens ao sexo. Mesma coisa de novelinha infantil do SBT. Influenciava crianças a namorar, ao namoro precoce. Namoro precoce, sexo precoce, gravidez precoce e, por fim, a condenação eterna. Quando alcança a maturidade, já passa a ser responsável diante de Deus pelos seus erros, né? O culpado Deus não tem por inocente. Se o adolescente arrumar uma namorada ou namorado e for dormir na casa dele ou na casa dela, não é inocente, eles estão em pecado de fornicação. Se morrerem nessa situação, serão condenados. Perante Deus, biblicamente, os pais têm o dever de ensinar os caminhos da palavra de Deus para seus filhos, para que quando crescerem não se desviem. Agora, se quando crescerem se desviarem, pelo menos a parte deles, os pais, fizeram. É do tipo, lavo as minhas mãos. Levar a criança na igreja e ensinar o que é pecado e o que não é. Se tal coisa é pecado, instruí-los acerca daquilo que é pecado, porque o diabo usa desenhos infantis,
né? Programas infantis, muitas coisas por aí têm influência maligna no meio, para levar ao pecado. Como eu digo aqui várias vezes, o diabo não se apresenta de chifre e rabo para ninguém, com garfo na mão. Ele se apresenta em coisas bonitas, né? Programas bonitos, coisas bonitas para atrair a pessoa e não para amedrontar a pessoa. É isso aí. Se gostou, dá um joinha para ajudar na divulgação. Se não é inscrito, se inscreva e até o próximo.